seguindo por aqui, por falar em futuro, sabe quando você tá com estresse, o estresse aumenta? Aí muitas vezes você faz o quê? A comida vira o quê? Um refúgio. Mas por que a gente busca tanto conforto no prato quando as emoções estão à flor da pele, né? Pra gente entender mais sobre essa relação entre alimentação e estresse e como reconhecer quando essa ligação começa a afetar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Eu vou conversar agora com a nossa maravilhosa médica pós-graduada em psiquiatria, Gláucia Gavin. Tudo bom, doutora Gláucia? Tudo bom, Patrícia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando de assuntos tão importantes, que é a saúde mental e as emoções aí. Hoje sobre apetite e emoção. Vamos falar sobre isso hoje. Maravilhoso, porque é um assunto que, inclusive, nessa época do ano, acho que começa a florar mais, inclusive, né? Vamos começar pelo estresse, doutora. O que caracteriza o estresse? Uma pessoa estressada, o que é? Patrícia, o estresse, ele é um sentimento, uma emoção natural do nosso organismo, sempre que a gente é exposto a algo que a gente não tem controle, não conhece, uma fase, um momento de adaptação. Então, o estresse, ele faz parte das nossas outras emoções, mas quando esse estresse se torna prolongado, ele acaba liberando substâncias que nos deixam irritado, nervoso, com aquela sensação de perder o controle, daí o estresse toma uma proporção maior do que o normal. Quando ele toma uma proporção maior, ele libera substâncias como cortisol e adrenalina. E é aí que é o pilar da nossa conversa. É aí que mora o perigo, pelo que eu entendi. Tá, mas daí por que com esse combo todo a gente acaba descontando na comida? Por que a gente, sei lá, não faz outra coisa, doutora? Mas a gente vai num prato, numa macaronada? Patrícia, o estresse, ele libera cortisol e adrenalina. E esses hormônios são gatilhos para o nosso sistema de alerta. E quando nós estamos alerta e o cérebro recebe essa mensagem, ele precisa de energia para vencer aquele momento de alerta. E de onde nós temos uma energia imediata? Principalmente dos alimentos açucarados e do carboidrato. Então, é dali que o nosso corpo gera uma energia para vencer esse sistema de alerta que o estresse liberou cortisol e adrenalina. Então, por isso que o nosso cérebro pede uma energia rápida. Aí vem as comidas açucaradas, super processadas e os carboidratos. O macarrão, a gente não quer o brócolis nesse momento. Isso, a gente falar. quer o macarrão. Você olha na geladeira, tem o quê? Tem lá uma alface, talvez, né? Tá lá, entendeu? Mas aí você olha, tem aquela panela lá que sobrou do almoço, aí você esquenta aquela, né? Porque, enfim. Mas daí vira um ciclo? O que acontece com o nosso cérebro? Fez isso uma vez, aí depois estressou de novo, vira um ciclo vicioso? Esse ciclo vicioso, dentro da medicina, ele tem um outro nome, podemos dizer, que é o ciclo de recompensa. Quando a gente come muito carboidrato e alimentos doces, ele libera o sistema de recompensa, que é a liberação de outro hormônio, a dopamina. Só que a dopamina, ela dá essa sensação de bem-estar. Nossa, melhorei. Só que é um hormônio que ele tem uma vida muito curta. Aí a gente fica naquele, melhorei, liberou dopamina, mas ela foi embora rapidamente. Daí a gente come de novo, porque a gente tem que buscar o porquê que a gente está querendo comer tanto no momento dessa emoção que a gente não gostaria de estar sentindo. Daí vem a fome emocional, por isso que a gente fica nesse ciclo. Come, passa a dopamina, daí a gente continua estressado, irritado, daí come de novo, daí outro jatinho de dopamina, daí fica esse ciclo. Tá, mas daí a pessoa em casa vai falar assim, tá, mas então eu não vou comer quando me dá vontade de comer? Como é que eu vou diferenciar, então, essa fome, a fome física, que o meu organismo precisa, né? Comer e tudo mais, quando ronca a minha barriga, da fome emocional, doutora? Patrícia, as características principais entre fome emocional e fome fisiológica, que é do nosso corpo, a gente tem que parar e pensar quando quer comer. A fome emocional, geralmente, ela é saciada com uma urgência. Você não consegue esperar. Você para o que você está fazendo e você vai buscar o alimento.
Quando você está com uma fome fisiológica, você consegue esperar. Nossa, é 11h15, começou a doer meu estômago, mas logo é meio-dia, eu vou esperar. E aí você come. Geralmente, a fome emocional, ela começa aqui na cabeça. Você pensa, já está pensando no que vai comer. E a fome fisiológica, ela começa no estômago, como você disse. Meu estômago começou a roncar, né? Então, você sente aquilo. E aí, a principal diferença entre fome emocional, uma das principais, e a fome fisiológica é, depois que eu comi, o que eu senti? Porque geralmente a fome emocional você come de uma forma muito rápida, impulsiva, para tentar amenizar aquele sentimento que você não está conseguindo controlar, e depois dessa atitude você tem uma culpa, um arrependimento, não deveria. E já a fome fisiológica, você senta, come, se for preciso ter um padrão alimentar um pouquinho maior, repetir o prato, você comeu, estou satisfeito, mas aquilo não te traz um remorso, uma culpa. A alimentação não te traz um ressentimento de que não deveria ter exagerado, o que eu vou fazer disso? Porque daí entra naquele, estou estressado, comi muito, demais. Aí a compulsão por aquele alimento gera culpa, e a culpa piora o fator estressante, piora o estresse. E o que a gente pode fazer? Vamos trazer soluções agora, dicas, ações. O que fazer, doutora Glaucia? Primeiro, Patrícia, quando sentir fome, saber identificar. É uma fome emocional ou é uma fome fisiológica? Porque a fome emocional, já mencionei, é uma urgência, você quer para o agora, você come sem controle, de forma rápida, né? Então, esperar, respirar, contar 5, 10 minutinhos, não, começou a roncar meu estômago. Identificar, acho que esse é o principal fator, Patrícia. Identificar se é uma vontade de comer, uma fome emocional, ou se é uma fome fisiológica, né? Se for uma fome fisiológica, qualquer alimento vai te deixar saciado. Uma salada, um misto quente, uma pizza, um macarrão, ou o que for oferecido a você, você vai comer um limite e se sentir saciado. A fome emocional, não. Você me trouxe um chocolatinho, mas não foi o suficiente, eu vou sair daqui, vamos comigo comer um x-salada, hoje depois do programa? Daí você vai, enquanto você não acalmar a tua questão emocional, por que eu estou comendo tanto? Tem que identificar, é porque eu estou triste? É porque eu estou com raiva de alguma coisa que não saiu de acordo com o que eu queria? Né? Eu acho que o fator principal é identificar, saber identificar. Aí você disse, vamos fazer o que para resolver isso? Né? Buscar alternativas, primeiro desse parar e pensar. Esperei 10 minutos, não resolveu. Tomar uma água, sair fazer uma caminhada, né? Tentar buscar outras alternativas e não o comer. A gente fala por ansiedade, que tem aquele paciente que vem, que já tem um ganho de peso. Nossa, esse ano, nós estamos em novembro, eu ganhei 18 quilos, o meu padrão alimentar piorou muito e eu estou muito ansiosa, que tem aquele padrão beliscador. Não é sentar e comer muito, mas belisca o dia inteiro. Então, é muito comum em transtornos ansiosos ter esse padrão beliscador, de comer. E a comida, Patrícia, ela traz a sensação de bem-estar, até por questões culturais de antigamente. Em toda situação festiva a gente comia. Então, vai num casamento, come. Vai num aniversário, come. Vai numa formatura, come. Então, assim, o comer faz parte da civilização, da evolução humana, mas até aonde é saudável comer? Tem que parar, pensar, analisar, e se você precisar de ajuda, busque ajuda, viu? Sempre você tem que pensar nisso, na sua saúde, no seu bem-estar, seu e também da sua família. Doutora Glaucia, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, sempre uma honra te receber por aqui, viu?